Santos Americanos. Seja bem-vindo aos Santos Americanos, eu sou César do perfil Decas Web e depois de uma parada nos nossos episódios, vamos falar a respeito da participação do América na Série B do Brasileirão e um pouco do que aconteceu durante esse período sem episódios dos Santos Americanos. Mas antes de começar, queremos informar que o nosso fiel ouvinte Raul Baptista, ganhador do sorteio do Santos Americanos, já recebeu em sua casa a primeira caneca de chopp com o escudo da América e em breve vamos postar nas nossas mídias a foto dele com o prêmio conquistado. Também nos próximos dias vamos entregar a segunda caneca ao vencedor Humberto Guimarães Bernardes, que estava viajando, e queremos mais uma vez parabenizar aos dois premiados e informar que todos aqueles que quiserem participar do próximo sorteio é só se inscrever no nosso canal do YouTube e postar um comentário no episódio desta semana. Durante esse período sem episódios, muitas coisas aconteceram relativo ao América. Tivemos um empate xoxo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, uma boa vitória em casa contra o Novo Horizontino. Tivemos as comemorações dos 112 anos pelo aniversário do América. Tivemos as saídas do Martínez e Mateuzinho, a chegada surpresa e a saída ainda mais surpreendente do Alexandre Matos. Infelizmente, o falecimento do Olímpio Naves, a chegada dos jogadores Vinícius e Elísio, que ainda não estrearam. Tivemos a entrevista coletiva do Salum, do próprio Alexandre Matos, e a entrevista do Euler Guimarães no canal Sodeca, e também a exposição do problema do Rodrigo Varanda. Em virtude de compromissos profissionais, hoje não teremos a participação direta do Marcão, que deve participar já do próximo episódio. Nós vamos começar falando desse início de Campeonato Brasileiro, início de Série B do América, que fez uma partida muito ruim contra o Botafogo de Ribeirão Preto, levou um golzinho ao final da partida, resultado esse que deixou a torcida bastante preocupada e revoltada da forma que o time jogou depois de um longo tempo sem jogar. O América tinha feito alguns jogos treinos, né? E se esperava muito mais do América naquele empate contra o Botafogo de São Paulo. A gente não vai ficar recordando aqui jogo que aconteceu há 2 semanas, né? E vamos apenas fazer um resumo, né, do que aconteceu durante esses dias, comentar sobre o que aconteceu durante esses dias sem Santos Americanos. E na semana seguinte nós tivemos uma boa vitória do América em casa, no Independência contra o Novo Horizontino, uma partida totalmente diferente da primeira, com a América enfrentando um adversário que perdeu um jogador por volta de 30 minutos do primeiro tempo, o que facilitou bastante o trabalho da equipe durante o resto do jogo. O América venceu por 2-0, a expulsão foi aos 30 e o gol do Jacaré aconteceu por volta dos 40 e poucos minutos, né, do primeiro tempo. E até esse gol, né, ou até a expulsão, a gente viu assim, o América sim dominando o jogo, mas com algumas dificuldades. E depois da saída do jogador, do Vagninho, né, se não me engano, do Novo Horizontino, o América conseguiu achar espaços, uma boa partida do Benítez, uma boa partida do Ricardo Silva, boa partida do Marlon, boa partida do Alê, né? Eu escrevi no Twitter comentando sobre os 3 primeiros, fui cobrado porque eu não falei bem do Alê, que fez uma boa partida, fez o segundo gol, de uma forma até surpreendente, fez o gol e foi comemorar com a torcida, coisa que eu acho que ele não faz há mais de ano, e eu pessoalmente espero que esse espírito de reconciliação, não só do Alê, mas de todo o time com a torcida, seja uma constante nessa Série B. Esse ano, não só esse ano, no ano passado nós já tivemos a decepção com o rebaixamento. Quem assistiu à entrevista do Euler no Sodeca vai perceber lá uma justificativa, né, ou tentativa de justificativa, mas na verdade o time se perdeu ao longo do ano. E agora chegou a vez desses jogadores, já que boa parte do time titular vem do ano passado, né, faz parte, né, daquele time que foi titular no ano passado. A gente espera que esse time tenha a resposta em campo e devolva o América à Série A. E isso só vai acontecer, né, se jogadores, diretoria e torcida estiverem remando para o mesmo lado, né? Ano passado a gente viu a torcida alertando para uma situação, diretoria não atendendo ou fingindo que não estava vendo, e jogadores com uma certa birra com a torcida, dando as costas para a torcida na hora dos gols, e a gente viu que nada disso funcionou, né? As grandes conquistas, os grandes jogos
que o América alcançou em 2021, 2020 e 2022 foram com a torcida ao lado do time, o time ao lado da torcida e diretoria abraçando os dois lados, né? Então, esse tem que ser o espírito para a Série B desse ano, tem que ser o espírito sempre, né? Tivemos também nessa partida com o Novo Horizontino uma boa partida do Felipe Azevedo, foi muito útil enquanto teve gás, né? Mais uma vez ele teve que sair antes, mas fez uma boa partida. E mais uma vez a gente viu que o Fabinho e mesmo o Jacaré que fez o gol, são dois jogadores que taticamente podem ser muito bons. O Cauã até elogiou a participação do Jacaré na entrevista coletiva após o jogo, mas são jogadores que estão, para mim, num nível abaixo do restante do grupo. E infelizmente o que a gente percebe, até porque agora não temos mais, a janela está fechada, né? O que a gente percebe é que o América precisa de jogadores de beirada. O Adson, que entrou no segundo tempo, entrou muito bem. A gente espera que ele engrene uma sequência de jogos aí. Também nessa entrevista do Euler, ele justificou que o Adson não vem jogando porque ele precisava de um reforço muscular, né, para poder enfrentar jogadores de Série A. Ele vem um jogador de sub-20, né? E isso é justificável, embora muita gente fale que o problema do Adson é com o empresário dele, com a renovação de contrato aí. Nesse sábado, nós vamos ter a partida contra a Chapecoense lá em Chapecó, uma partida que normalmente é muito difícil para o América não tem um retrospecto muito bom contra a Chapecoense, num campo pesado, tem chovido muito na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, embora o jogo seja em Santa Catarina, a informação que tem é que choveu forte também em Chapecó. O América vai sem o Brenner, sem o Vinícius, que ainda não está na sua melhor forma. E aconteceu uma coisa que eu pessoalmente alertei aqui no Santos Americanos, que o América precisava contratar mais um centroavante. E o América hoje tem, para essa partida contra o Chapecoense, e já tinha acontecido isso contra o Novo Horizontino, apenas o Renato Marques como centroavante de ofício, né? Na eventualidade aí de uma lesão, de um cartão amarelo, de uma expulsão, ou mesmo de uma partida ruim do Renato Marques, a gente não tem um centroavante de ofício aí. Não sei o que o Cauã tem treinado caso essa situação venha acontecer do Renato Marques não poder jogar. Alguns dias atrás, o Marcos Salum comentou a situação do Rodrigo Varanda, né, que seria a opção natural, né, embora ele não seja efetivamente o centroavante, mas ele pode jogar naquela posição ali, jogou, já fez gol inclusive, mas o Salum falou que o Varanda tem enfrentado problemas familiares, tem treinado à parte e deixou até assim a possibilidade do Varanda ser negociado, emprestado, alguma coisa assim. O Varanda que saiu do Corinthians também um pouco com essa reclamação ou com essa observação, né? Criou muita polêmica aí nos clássicos aí, escrevendo nas redes sociais dele e brigando com as torcidas adversárias, coisas que no início a torcida do América achou legal, mas depois, quando ele começou a comentar até os jogos dos nossos rivais nas finais, ficou uma coisa sem sentido. E parece que o Varanda está com problemas pessoais e não só familiares, né? A gente espera que o América consiga resolver isso. Nós tivemos a informação, inclusive, que o América agora tem um psicólogo ou uma psicóloga para auxiliar a equipe técnica, né? Porque esse tipo de situação realmente precisa de um acompanhamento não só da comissão técnica, mas precisa também do acompanhamento psicológico, né? Esse tipo de jogador, embora ainda exista, né, tem sido cada vez mais raro, mas o América também tem enfrentado e tem encontrado jogadores, vou chamar assim, complicados, né, para compor o seu elenco, né? No ano passado aí, todo mundo aí falou dos casos do Marcinho, tivemos o caso do Pedrinho, tivemos o caso do Danilo Avelar e de outros jogadores envolvidos em situações que hoje não se aceita mais como se aceitava antes. E essa situação chegou a tal ponto que assim que o Luan, que estava no Vitória, se desligou do time, né, do time baiano, já começou a se cogitar que o Luan viria para o América, porque o América virou um centro de reabilitação de jogadores infratores, jogadores com algum problema extracampo. Mas felizmente o Luan não vem, felizmente o América está dando esse apoio para o Varanda, mas a gente vai para Chapecó
e não sei até por quanto tempo, aí, sem um centroavante reserva para o Renato Marques. A gente espera que isso se resolva rapidamente, seja pela recuperação do Brenner, que já chegou fora de forma, né? Tinha um tempo que ele não jogava, seja pela contratação aí, na primeira oportunidade de um novo centroavante. A grande notícia que eu acho que foi esse início de ano para o América, não vou chamar de início de ano, após o encerramento do Campeonato Mineiro, foi a chegada do Alexandre Matos. Dizem que a alegria de pobre dura pouco, a gente sabe que o Alexandre Matos é um dirigente bastante controverso, porque ele fez bons trabalhos no Palmeiras e no nosso rival aqui em sua primeira passagem, mas ultimamente tem feito trabalhos curtos, alguns extremamente curtos, né, de uma semana, né? Rodou aí times rivais, rodou times do Rio, rodou times do Paraná, e o Alexandre Matos não apresentou mais nenhum grande resultado, alguma coisa que você possa dizer que o time, a equipe, né, o clube onde ele estava melhorou após a chegada dele. O Alexandre Matos chegou fazendo discurso, agradecendo a oportunidade, fazendo uma média danada, mas menos de 15 dias depois aceitou um convite para trocar de lado, né? Eu, pessoalmente, quando recebi a notícia do Alexandre Matos, quem me passou foi até o Marcão, e eu tive a esperança, né, a ilusão de que a chegada do Alexandre Matos já seria a entrada de um representante do nosso novo sócio, o novo controlador da SAF, né? O Salum tem repetido aí por diversas vezes que não continua para 2025 na presidência da SAF, e aí na minha inocência de torcedor, né, imaginei que talvez isso já fosse um sinal de que a negociação da SAF do América estava mais adiantada, e a chegada do Alexandre Matos, com todos esses defeitos que ele tem, mas também ele tem um status, ele tem uma presença, né, um cara com trânsito aí pelo Brasil afora, eu imaginei que o Alexandre Matos já fosse o executivo que estaria representando esse novo sócio da SAF. Infelizmente não é, né? O Alexandre Matos roeu a corda e a gente volta a procurar um executivo de futebol, executivo esse que já vinha sendo comentado pelo Salum na entrevista coletiva que ele deu, e na entrevista que o Euler também deu ao canal Soldeca. Nesse período nosso aí de parada dos Santos Americanos, nós tivemos também a confirmação da venda do Martínez e a liberação do Mateuzinho. O Martínez foi para Fortaleza, tem sido reserva lá no Fortaleza, pelo menos a princípio. O Mateuzinho também tem sido reserva no Criciúma. O Mateuzinho fez um gol contra o nosso rival de Vespasiano. São jogadores que, evidentemente, o Martínez vai fazer falta. O Mateuzinho nem tanto, né? O Mateuzinho não teve, especialmente nesse segundo período dele, não que no primeiro tenha sido brilhante, mas nessa segunda passagem dele do América, não se justificou, né, o retorno dele. E o Martínez entendeu, né, conforme a própria entrevista do Salum, que ele teria que jogar a Série A e não aceitava jogar a Série B. Isso aí, evidentemente, tem um interesse do América em reduzir folha salarial. Não sei se o América propôs isso a ele, como deve ter proposto para vários outros jogadores que permaneceram de 2023 para 2024, né? E talvez o Martínez, assim como o Mastriani, não aceitaram ter essa redução de salário. Mas vida que segue. Para tentar recompor aí esse grupo do América, a América trouxe o Vinícius, um jogador que já esteve no Palmeiras, esteve no Goiás, e o goleiro Elísio, que inclusive jogou na Chapecoense. O Elísio, embora tenha feito um bom campeonato mineiro, toda a tendência é que ele seja um reserva permanente aí do Dalberson. O Jori já se encontra recuperado, inclusive está viajando para Chapecó, para o jogo contra a Chapecoense. Mas é um goleiro que realmente no América, se não teve espaço para disputar a Série B como titular, já é hora do Jori pedir para sair, né? Já está na hora do Jori tentar arrumar um outro clube e tal, porque no América ele vai ser um eterno reserva ou um eventual titular no caso de uma lesão, um período muito ruim do goleiro titular, né? No ano passado a gente viu aí, o América testou todos os goleiros que ele tinha no elenco, nenhum deles foi bem. Claro que a defesa não estava bem, o meio de campo não estava bem, o ataque até que estava bem, né? Mas o Jori realmente não é um goleiro que talvez esteja no nível que o América precisa, né? Especialmente se a gente for pensar que
a intenção é já estar na Série A em 2025. Se nós tivemos aí a felicidade na comemoração dos 112 anos do América, tivemos a vitória contra o Novo Horizontino, tivemos Rua de Fogo, tivemos um encontro de americanos na Praça 7, tivemos outros eventos aí comemorando o aniversário do América. A gente teve aí o falecimento do Olímpio Naves, que foi um americano que ajudou muito o América aí numa fase difícil, e em nome dos Santos Americanos queremos enviar aí os nossos sentimentos aos familiares e amigos. E entre tantos assuntos comentados pelo Salum na entrevista coletiva, voltando um pouquinho atrás, e também pelo Euler no Soldeca, evidentemente veio o assunto SAF. O América continua sem ter parceiro. O grupo que estava interessado no América e que fez uma proposta não foi bem aceita. Tudo indica que nós vamos ter a saída do Salum ao final do ano sem ter conseguido negociar a SAF. Nós estamos em maio. Se a gente for se atentar aí, o prazo já passou, esse tempo todo que já passou, quantos interessados estiveram na América, quanto tempo que levou essa negociação, essa troca de documentos e tudo mais, a gente vê que para o caso do América específico, 7 meses é um pouco tempo, né? Outros clubes aí fizeram negociações muito mais rápidas, mas dá a entender aí que talvez o fato do América estar fazendo ele mesmo toda essa negociação, todo esse procedimento aí, né? Talvez isso esteja atrasando um pouquinho mais do que os outros clubes que contrataram empresas para fazer esse tipo de negócio. Pode ser isso, né? Mas é só um palpite, né? Temos que destacar também a ótima campanha que as espartanas estão fazendo pela Série 1 do Campeonato Brasileiro, brigando pelas primeiras posições, inclusive tendo vencido os dois rivais aqui de Belo Horizonte. A gente tem que comentar também a divulgação do balanço do América, né? Onde foi informado, né, que o América arrecadou em 2023 187 milhões, sendo que desses 187, 62 milhões foram provenientes de transferências. Foi o maior faturamento do América. O valor das transferências foi quase 6 vezes maior do que o clube havia arrecadado com transferências em 2022, tinha sido 11 milhões. E o América deve também crescer aí, os ganhos com patrocínios, publicidade, luvas e marketing de 17 milhões para 32 milhões. Infelizmente, nós tivemos não só um resultado esportivo muito ruim no ano que o América faturou tanto, mas também contabilizou um déficit ou um prejuízo aí, no seu termo contábil certo, aí, de 20 milhões de reais. A dívida do clube, conforme informado aqui no site, no ataque, subiu de patamar. Nós não vamos aprofundar muito em todos esses assuntos que aconteceram nesse período, né, de ausência dos Santos Americanos. E na partida contra a Chapecoense a gente já sabe o que a gente vai enfrentar aí, dificuldades de gramado, de campo pesado, de um time normalmente muito difícil de ser batido, né? E um time que a gente já criou uma rivalidade, não só pelos resultados aí que o América, se não me engano, venceu apenas uma vez em 9 jogos, mas também por causa daquela situação do o América perdeu o título, né? Que seria o tricampeonato da Série B, com um golzinho que a Chapecoense conseguiu nos acréscimos, da Aronco, né? Todo mundo sabe da história. Então é um time que eu acho que o americano naturalmente tem atravessado no pescoço. Não sei se chega a ser um rival ou um dos favoritos a subir, né? Já nesse início de Série B, a gente já percebe que aqueles times que seriam os candidatos naturais ao acesso estão confirmando isso. É muito cedo, né? Mas nós temos aí o Sport, o Santos, o Goiás e o Curitiba entre aqueles times nas primeiras posições. A Chapecoense está à frente do América, uma vitória contra a Chapecoense bota o América numa posição superior à Chapecoense e a gente sabe, o América tem uma boa experiência em Série B, nós temos uma boa experiência em Série B, que
É importante ficar ali sempre na primeira página, sempre ali entre os 6, 8 primeiros no máximo, porque é uma série muito mais disputada que a Série A, os jogos são muito mais parelhos e você não pode ficar muito para trás, porque depois a recuperação na tabela de classificação fica muito mais difícil. Bom, por hoje é só. Queríamos agradecer aos novos inscritos no canal e também aos fiéis ouvintes Santos Americanos que deixaram comentários no YouTube e estão concorrendo ao sorteio de uma caneca de chopp com o escudo da América. Se você ainda não está participando do sorteio, basta deixar um comentário no episódio da semana no nosso canal do YouTube para receber um número a concorrer. Lembrando que quem já comentou em episódios anteriores pode comentar de novo para receber um número adicional. A caneca do América é um presente dos Santos Americanos e da Contacto Brindes. Visite a página Contacto Brindes no Instagram ou o site www.contactobrindes.com.br e veja a enorme variedade de produtos promocionais para a sua empresa ou seu evento. A Contacto Brindes fica na Rua Platina 1863, no Calafate, em Belo Horizonte. Muito obrigado por nos acompanhar. Na semana que vem estamos de volta com os Santos Americanos e com a participação do Marcão do Castelo. Abraços a todos e até a próxima semana. Santos Americanos.